Olá pessoal, vamos resolver a prova de Física da FUVEST 2019 e nessa primeira questão nós temos alguma questão que envolve um pouco de físico-química. Nós temos o ar que se direciona até esta escarpa, digamos assim, e ele apresenta uma certa quantidade de água. Esta água, ela se encontrará na forma de vapor nestas altitudes, o que define uma região que para alguns pode parecer úmida, mas na verdade não é. A umidade ela é caracterizada por gotículas de água, quando esta água se condensa na forma líquida. Por isso, na questão, foi apresentado para nós esta linha que separa a zona de condensação. A partir do momento em que o ar sobe até essa região, ele consegue resfriar e a partir daqui formar as nuvens. E aqui nós temos essa zona de condensação, o que forma, digamos que esse coloide, na forma de gotículas de água líquida. Portanto, ocorre aqui um equilíbrio ou uma mudança de estado de vapor para líquido. E só nessa região é que nós vamos considerar que o ar será úmido devido à condensação da molécula de água. Portanto, nós podemos assumir que aqui, antes dessa zona de condensação, o ar se encontra, na verdade, seco, com a água ainda na forma de vapor. E a partir deste momento, quando as gotículas de água se condensam, fica ainda mais difícil para que este vento consiga empurrar as moléculas de água para depois dessa escarpa. O que garante para nós também que aqui o ar será bastante seco. Feito essa interpretação, nós vamos poder utilizar essas taxas que foram informadas. Razão adiabática seca, mais ou menos 1 grau Celsius por 100 metros, e a razão adiabática úmida, que é mais ou menos 0,6 graus Celsius a cada 100 metros. Essas razões adiabáticas informam para nós que ao subir em altura, ocorre um resfriamento, a temperatura diminui. E o contrário também é válido. Se nós descermos, a temperatura aumenta. Com isso, nós podemos avaliar a temperatura, começando dessa temperatura de 20 graus Celsius. Até este ponto me interessa. Nessa primeira subida, vamos definir aqui como ponto A e aqui um ponto B. E que nessa trajetória de A para B, o ar se encontra seco. A temperatura inicial é 20 graus Celsius em A, e como nós estamos subindo, deve ocorrer uma redução na temperatura. De quanto? A taxa é de 1 grau Celsius a cada 100 metros. Como nós mudamos de 200 para 400, nós podemos multiplicar por 2 esse fator de decréscimo na temperatura, o que vai resultar em 18 graus Celsius. Essa seria então a temperatura aqui no ponto B. Caminhando mais um pouquinho do ponto B até este, que eu vou definir como um ponto C, nós temos de B para C, o ar está úmido devido à zona de condensação. E neste ar úmido, que vamos determinar a temperatura no ponto C, perceba que nesse trajeto houve um aumento na altura de novo de 1.000 metros, de 400 até 1.400. Portanto, novamente, nós vamos decrescer a temperatura, diminuir a temperatura, mas na taxa agora de 0,6 graus Celsius. Multiplicados por um fator 10 vezes mais, uma vez que nós temos 1.000 metros de distância e são 100 metros para cada 0,6 graus Celsius. Portanto, esse 10 surge da análise dos 100 metros comparado com os 1.000 metros de subida entre B e C, o que vai resultar em 6 graus Celsius para subtrair do 18, e nós chegamos já a uma das respostas, que é 12 graus Celsius. Essa será a temperatura em
T1. Agora que nós chegamos em T1 e no ponto C, vamos até este novo ponto, que tem 0 metros, ou seja, está no nível do mar, e esse é o ponto D. Do ponto C até o ponto D, o ar se encontra seco. A umidade não consegue vencer a barreira física e aqui nós temos que aumentar a temperatura, já que subindo diminui, descendo vai aumentar. Nós vamos pegar então esses 12 graus Celsius e acrescentar a taxa correspondente ao ar seco, que é 1 grau Celsius. Como nós temos 1.400 metros de queda, e isso deve ser comparado com 100 metros, que é a taxa para cada grau Celsius, nós temos então 14 vezes esse fator de 1 grau Celsius. O que vai resumir a questão em 14 mais 12, 26 graus Celsius, sendo essa a temperatura em T2. Com isso, nós conseguimos dar a alternativa correta. Perceba que tem uma série de detalhes muito importantes e tudo começa com a análise do ar, para estabelecermos as taxas e as proporções dessas reduções ou aumentos.